como, como as coisas vão se desenvolvendo, né? Como a consciência, ou melhor dizendo, né? Como a consciência vai se desenvolvendo e vai se manifestando neste mundo, neste planeta, nos seres humanos, nos animais, nos vegetais, no átomo. Eu tenho uma ideia e eu compartilho essas ideias. Você não precisa concordar comigo em nada. Você não precisa estar de acordo comigo em nada. Simplesmente eu gosto de ficar elocubrando, né? E é um tema fascinante para mim. Então, vamos ver, vamos fazer uma analogia. Uma criança, enquanto ela está em desenvolvimento no útero da mãe, houve a fecundação, né? Surgiu o zigoto, enfim, e aí dispara o impulso o programa vida, né? O programa vida humana é disparado. Então tem o desenvolvimento da criança, do feto, ela passa pelas fases, né? E isso vai criando um registro. Depois que a criança cumpriu esse impulso, essa programação, surge a capacidade mental, mas ela está como um arquivo, uma pasta. Você abre uma nova pasta. Então abre-se a pasta mente. A criança nasce, ela tem alguns registros importantes nessa mente. A criança lembra de muitas coisas que acontecem entre os pais, né? Entre pai e mãe. Esses registros ficam armazenados na criança, mas ela não tem vocabulário de expressão. Mas isso vai se manifestar lá na frente, por exemplo. Enfim, aí é uma outra pesquisa, mas é sabido que os registros durante a gestação, alguns registros ficam bem marcantes, né? Então vamos lá, a criança nasceu. Ela é pura consciência. A criança tem consciência. Sim, tem consciência, mas não tem vocabulário para expressar. Ela ainda não sabe lidar com os sentidos, né? Que esse corpinho vem com essas faculdades agregadas. Elas vão sendo utilizadas na medida do seu desenvolvimento. Não é difícil entender isso. Então, a criança é pura consciência manifesta. Ela tem consciência porque, se você der um beliscão nela, coitadinha, ela vai chorar, né? Ela não vai te xingar, porque ela não tem vocabulário. Isso faz parte da mente, do arquivo mente. Mas ela vai, por estar consciente, se ressentir e provavelmente vai chorar. Então é assim que funciona. Tem a consciência atuando naquele ser que ainda não se sente um indivíduo separado. Ele é guiado por essa consciência, por esse aplicativo, né? Vida humana. Então, as interações acontecem. Uma criança, um ser humano, bebê, precisa de outros seres humanos, ele precisa de carinho, ele precisa de alimentos. Isso tudo, o homem, na medida ao longo do tempo, né, foi percebendo, né, a natureza, os animais também precisam, né, disso. Uma planta precisa disso, um brotinho que nasce de uma planta, né, não brotam galhos novos. Esses galhos são alimentados pela matriz, né? Matriz da árvore em desenvolvimento. Então, não é difícil a gente começar a aprofundar no que seria a consciência, ou o que a gente chama de Deus. Mas vamos ficar na consciência para não criar desconforto, né? Nas crenças que cada um carrega. Então, eu vou dar continuidade para não ficar muito longo esse vídeo num próximo
vídeo, no vídeo a seguir. Bom, então, a criança, o bebezinho, tem consciência. Ele é dotado de consciência. E tem uma mente, assim, muito nova, com poucos dados. Os dados que ela carrega na mente são praticamente sensórios. Sensórios. Ou um tombo que a mãe levou e bateu a barriga. Mas ela tem a lembrança. Então, isso faz parte da individualidade do ser. E tudo isso é um desenvolvimento cognitivo. A gente vai entrando em acordos. Viver a experiência humana é uma série de acordos. Por que eu estou dizendo isso? Vamos imaginar que a consciência tem 3 estados. 3 estados de espírito. A gente não usa essa expressão. Hoje meu estado de espírito não está dos melhores. Então, o mais próximo que a gente consegue chegar da consciência seria nomeá-la como algo que a gente não vê, ou um espírito. Tem muita gente que vê um espírito, né? O espírito tem o quê? Se movimentando. Tem movimento. Então, a consciência é capaz de imaginar, e ao imaginar surge o movimento. Mas o que é o movimento? O movimento é uma coisa real? Com a nossa mente a gente fala, sim, é real, porque se eu vou daqui para lá, eu me vejo caminhando, eu me vejo em movimento. Mas esse aqui e esse lá é uma imaginação. Se a gente for pensar em termos de consciência, de espírito em estado de repouso. Então, se o espírito pensa alguma coisa que tenha as capacidades criativas aqui, inativas, individuais, a gente pode dizer que existe um sonho, um estado de sonho. O sonho é uma coisa muito íntima, muito particular. No sonho você pode tudo. Você salta num abismo e não morre. Você salta de um trem e não morre. Você pilota um carro, bate o carro e não morre. São cenas assim absurdas, que você vivencia. É a imagem muito íntima, muito particular sua. Essa é a individualidade. Mas o que é que sonha? O que sonha, o material do sonho, ele está armazenado na mente. Na mente, que são registros de experiências que você visualizou. Pode ser um filme de cena de luta, de perseguição. Isso tudo vai armazenado na mente. E a mente, na sua individualidade mais íntima, você como indivíduo, a mente pode te proporcionar o que a gente sonha de sonhos absurdos, abstratos demais. Abstração, né? Esse é o estado de sonho. Ele é muito íntimo e muito individual. O estado de vigília é o acordar. A palavra acordar, ela é muito interessante, presta atenção nela. Acordar é viver em acordo. Por quê? Porque quando você acorda, você vai interagir com outras individualidades, outros seres intimamente conscientes de si. Mas a gente chama de realidade, é real.
Eu vejo a outra pessoa. Isso é um acordo. Você está acordado. Você chama isso de estado acordado. Então, os estados da consciência e os estados da mente. A consciência é um estado profundo de sono. Essa palavra sono é criada pela mente e acordada o seu uso, a sua aplicação com todos os seres. Todos os seres sabem o que é sono profundo. É um estado de ausência total. A mente está desligada. É um sono repousante. Traga isso para a consciência. A consciência é repouso. Repouso. Quando esta consciência começa a se identificar com a mente, que também tem a característica de entrar em estado de sono profundo, a gente diz, eu dormi profundamente, não lembro de nada, descansei, entrei em repouso profundo, né? Essa consciência em repouso se manifesta através das imagens que ela cria. Você é uma imagem, o seu corpo é uma imagem para a consciência. O planeta é uma imagem, é um sonho para a consciência. Tudo que você imaginar é feito de consciência, é o sonho acontecendo na consciência. Por isso a gente fala que não existe realidade. O que existe são acordos. E eu vou destrinchar isso no próximo vídeo. Até mais. Bom, eu estava falando dos acordos, né? A palavra vigília significa que você está acordado. Na verdade, você está acordado e entrando em acordo com as pessoas, a individualidade dos outros seres. Você está o tempo todo concordando com as sensações que você está experimentando e que o outro também percebe. Porque ele é feito de consciência assim como você. Assim como você. A aparente individualidade é só isso. A aparência. A aparência. No fundo, somos todos uma consciência. Uma consciência. Como humanos, uma fração dessa unicidade, consciência. Então, a gente acorda, concorda ou discorda. Vou repetir. A gente acorda, concorda ou discorda. E isso a gente chama de interação. Isso a gente chama de exercitar o livre pensar, as escolhas, né? Mas o mundo, na verdade, a criação desse mundo, as interações humanas, no mais íntimo é um acordo de que nós somos humanos, nós fazemos parte da família humana, nós, como um todo, nos denominamos humanos. Nós fazemos parte, essa coletividade a gente chama de humanidade. São acordos. Até aí tudo bem? O acordo mais íntimo, mais sutil de toda a matéria, a gente poderia chamar de vazio, de vácuo, de vacuidade, né? Vacuidade. Não existe nada ali. Só um repouso na vacuidade, que seria mesmo que tentar explicar a consciência com palavras, né?
A matéria, no seu mais íntimo, que o homem chegou observando através do microscópio eletrônico, é um átomo. Dentro desse átomo parece ter alguma coisa, mas na sua grande maioria é um grande nada. É um grande nada. O que eles observam existe um movimento acontecendo, mas é um movimento ativo. A inércia é pura consciência. Entenda isso. A inércia, ela não é da matéria, ela não acontece na matéria. Matéria é pura criatividade, criatividade. É um acordo que a gente estabeleceu. Existe movimento dentro do átomo. Existe criatividade, a capacidade de criar ao interagir, ao entrar em acordo ou desacordo com outras individualidades atômicas. Está entendendo? Então, se um átomo de hidrogênio se junta com um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio se juntam, eles criam uma afinidade criativa, tem uma atração e é manifestada uma molécula de água. É que a gente, quando pensa em água, a gente pensa num oceano, mas vamos no sutil, na pequena partícula, na pequena molécula de água. O que tem? Ela é composta do quê? Da união de hidrogênio com oxigênio. É uma atração, não é uma fusão, é uma atração. E molécula de água é hidrogênio? É oxigênio? Não, é uma atração que forma uma outra coisa. Se você, nessa molécula, separar os hidrogênios e o oxigênio, você tem o estado mais puro de individualidade. Tá difícil de entender isso? Faz sentido para você? Tem uma certa lógica? Então, a consciência, que é repouso, ou a gente pode dizer um sono profundo, sonha. Quando entra em atividade imaginativa, criativa, ela sonha. Ela sonha o quê? Tudo o que existe. Tudo o que existe, que você conseguir conceber, é parte da consciência que sonha. E nós, como imagem e semelhança dessa consciência pura, nós também temos a capacidade de sonhar, de criar, de ler o mundo. Mas, na verdade, o mundo todo é a consciência. Você é a consciência. E o mundo é você experimentando a consciência. Por isso que a ciência hoje, os cientistas hoje, mais sutis, né, com um pensamento mais amplo, mais sutis, estão falando da importância da consciência, de compreender o que você é, do que você é feito, do que o universo é feito. Porque essa mudança de paradigma vai ser um salto evolutivo, digamos assim, na compreensão, não na tecnologia. A gente vê que a tecnologia a gente pode chamar de ela está evoluindo. Mas é uma dualidade, porque por você ter muita rapidez nas comunicações hoje, com a internet, com o lugar nenhum onde se armazena tudo, né? A internet é o lugar nenhum, você coloca os seus arquivos na nuvem. Isso não é palpável, mas você sente que existe. Existe um lugar chamado nada, nuvem, que armazena as suas experiências, as suas fotos. Isso é uma mente, é um arquivo mental que o homem está dando forma. Então, mas se você voltar atrás, no mais íntimo, tudo isso é um sonho criado pela consciência.
Você está vendo, está começando a entender o que é a mente que você carrega, mas não é você. Você carrega todos os arquivos, toda a sua história de vida. Mas essa história de vida não é você. E você se identifica com essa história e você diz, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim, eu penso assim. Isso é uma rigidez mental, uma rigidez na maneira de ler as coisas, as interações. É só isso. No mais íntimo de tudo, só existe a consciência inerte, capaz de movimentar-se sonhando. Entendeu? É muito absurdo para você? Eu acho que é instigador ampliar o nosso campo de visão ao ponto da gente ver não com esses olhos, mas com o olho da mente, o olho da consciência, o olho que todo mundo escuta falar, terceiro olho, que nada mais é do que a união do repouso com o movimento, com a mente, com a nomeação das coisas. É um entendimento síntese. O resto é multiplicação. É o crescer e multiplicar. O próprio ato de sonhar, ele se multiplica, ele aparece e se manifesta de várias maneiras. Isso é o mais íntimo da consciência. Ela é capaz de tudo, de multiplicar tudo. Uma ideia, palavras, a partir de uma síntese. E aí aparece tudo isso, esse mistério todo que nos fascina. Quem que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Para lugar nenhum. Você sempre foi e sempre será consciência. Tá bom? Vou ficar por aqui, depois eu vejo outras maneiras de interpretar, de ir além nesse campo limitado que é a comunicação, as palavras, essa simbologia de tudo. Até!